Oi para você, seja muito bem-vindo. Aqui Bancada tá na área, nosso encontro semanal para você que curte futebol, que é amante de Ceará, de Fortaleza, torcedor dos nossos clubes de Ferroviário também. A gente sempre dá uma pitada por aqui. Nosso encontro semanal tá chegando para falar de mercado da bola. Eu, Armando e Washington, sempre por aqui. E nessa semana, meus amigos, que foi bem movimentada, né? Sejam bem-vindos mais uma vez. Essa questão do Davi Luiz, essa questão do Ceará aí movimentando, apresentando muita gente. Tudo bem, Armando? Carlos Henrique, prazer, Washington, meu parceiro de bancada. Cara, mercado, momento de contratação, de ir ao mercado, de fazer, de formar o seu elenco, né? Que aquilo, esse momento bem feito, vai ditar uma boa temporada. O Ceará passando por uma grande reformulação, enquanto o Fortaleza, com contratações pontuais, todas as atenções girando em torno de Davi Luiz, um grande ativo, né? Um zagueiro que vem do Flamengo, cara, com um currículo invejável, que eu acho, na minha opinião, pode agregar sim a equipe tricolor. E aí, Wash? Bom dia, Carlos, bom dia, Armando. Saudar mais uma vez você que nos dá audiência todo sábado. De fato, é nesse momento que você consegue fazer uma base para o ano, né? É importante ser assertivo nessas contratações, principalmente o Ceará, que reformula muito seu plantel, sai de uma Série B para a Série A, vai ter que ser mais assertivo, aumentar o seu nível técnico. Para o Fortaleza, entre aspas, é um pouco mais fácil, porque você vai trazer peças pontuais diante da deficiência do elenco. Então é muito mais fácil você formar esse elenco para começo de ano. Então, momento importante, a movimentação de mercado, como o Armando falou, o assunto do momento, Davi Luiz, que acho que também, concordo com o Armando, vem agregar tecnicamente toda a história, conjectura de liderança, muito importante essa aquisição do Fortaleza. Vamos começar falando do Ceará, porque o atacante Everaldo, né, que era alvo do Ceará, acredito que ainda é. Segue com o Bahia para a pré-temporada na Europa. O grupo comandado por Rogério Ceni está na Espanha, onde fará esse trabalho. Né? Ano passado também, com a parceria com o Grupo City, fez aí um trabalho na Europa, agora vai para a Espanha. Vai não, já está na Espanha, junto com o Eric Puga, que viajou junto com a galera do Bahia. Na semana passada, o atacante que tinha expressado seu desejo de permanecer no Bahia quis ouvir a proposta do Ceará, né? O Alvinegro de Porangabuçu voltou a tentar a contratação do jogador, mas também avalia outras possibilidades. O jogador tem 33 anos e é um grande nome para o ataque, né, Washington? Como é que está essa situação do Everaldo? O que é o ponto importante, né? O Bahia está fechando com o William José. Né? O William José jogou São Paulo, tem uma carreira na Europa. E, de fato, essa contratação dá essa possibilidade para o Everaldo entender, aqui eu vou ter menos espaço. Porque, assim, o Ceni, dentro das invenções dele, tá usando o Everaldo até como ponta também, como extremo. E como característica, ele é um 9, um centroavante, um cara de área. Então, por isso, tecnicamente, ele é criticado pela torcida do Bahia, porque ele estava jogando também fora de posição. Mas dentro desse primeiro... Eu não acho ele um formidável centroavante, tá? Mas dentro desse primeiro ano de Ceará, né, para uma característica que o Ceará vem buscando esse 9 com a saída do Saulo, né, com a saída do Barceló também, que foi pro Goiás, acho que é um jogador que vem agregar a ser titular sim nesse primeiro ano. Mas, assim, acho que se coloca ele numa posição técnica como se fosse um salvador, a solução acho que não é por aí. É um bom jogador, ponto. Nesse primeiro ano de Ceará, acho que sim agrega. Então, com essa ida do William José pro Bahia, acredito sim que o Ceará tenha a retomada da negociação. Ele já abriu essa possibilidade. A princípio, o Rogério Ceni queria contar com ele, mas acho que ele vai ficar sem espaço. Então, acho que é um nome interessante, mas é um nome ok aí pra Série A. E aí, Armando? Cara, eu gosto sempre, quando eu falo do Ceará, olhar lá para as Serras Gaúchas, pro Juventude, que fez um excelente trabalho, com o cofre lá embaixo, permaneceu na Série A. Só que existe aí uma diferença gritante. O Ceará é um time grande, um time de massa, um time de pressão, um time que cobra, onde a arquibancada está muito atuante, não só dentro do jogo, mas no dia a dia do clube. É aí onde o sarrafo tem que ser elevado, né, do ponto de vista do torcedor. Eu acho que o Ceará vai muito bem nessa janela. Ele vai em atletas que tiveram a temporada passada de excelência. Não é atleta que foi bem 3 anos atrás. Não, são contratações pontuais. Não tem investimento loucura, pagar 16 milhões, 19 milhões em atleta. Então eu acho que o Ceará até agora vem muito bem. E o Everaldo, ele está dentro desse perfil. Está dentro de um perfil de oportunidade. Não é o salvador da pátria, o cara que vai chegar e vai brocar 3 vezes por jogo, mas que pode sim agregar e muito ao time alvinegro. Eu acho que é uma boa tentativa. Mostra que não só está numa janela assertiva, mas que continua tentando de forma muito positiva. É torcer para que as coisas deem certo e que
consiga, né? Se não, Everaldo, outra boa oportunidade de mercado. Isso porque o Ceará perdeu o Eric Pulga, né? O Eric Pulga que foi pro Bahia. O Bahia apresentou na última quarta-feira o atacante, o ex-Ceará, né? Que inclusive já viajou com a equipe, já está na Espanha também para essa pré-temporada. Era um desejo do Rogério Ceni e é um jogador que vai fazer muita falta para o Ceará, Armando e Washington, porque o Eric Pulga firmou contrato com o Bahia até o fim de 2029, um contrato longo e que para o Ceará também deixa uma baixa técnica, né, cara? Pronto, nessa vertente você foi no ponto crucial. Olhando a parte técnica, sem dúvida, né? Acho que o jogador referência foi o melhor jogador do time na Série B, confiante, identificado com o torcedor também, ambientado com o elenco. De fato, existe essa baixa técnica, mas eu acho que a gente tem que olhar dentro do planejamento financeiro. Inclusive, eu vi o João Paulo dando uma entrevista essa semana, já bateu 70% no começo de janeiro do planejamento de venda de jogadores, de receita de venda de jogadores. Então, isso é importante dentro do planejamento para ele fomentar e dar uma estrutura de Série A. É importante. Essa venda, muito do Saulo, dele, David Carr também está encaminhado mais ou menos aí com o Botafogo. Então, nesse momento de valoração do jogador, é importante o Ceará fazer uma boa venda. Então, sim, o Eric Pulga ele não tinha histórico de Série A, né? Ele não jogou nenhuma Série A, ele vem crescendo, né? Vindo uma maturação de carreira. Então, foi uma venda boa, né? Em termos financeiros, o Ceará conseguiu negociar um maior percentual para si. Então, dentro desse histórico, essa referência do Eric Pulga de nunca ter participado na Série A e é um ponto de interrogação, acho que sim, foi uma venda excelente para os cofres do clube, que vai dar essa sustentação aí para o restante do ano. E é interessante, Armando, porque é um valor muito grande, né? Para o Ceará vai ter aquela divisão com o Atlético, Cearense, com o Ferroviário, mas é um valor interessante para o Ceará aplicar no seu elenco, né, cara? Eu sou totalmente a favor, sem entrar na emoção do torcedor. O Washington tocou no ponto importantíssimo. O Eric Pulga nunca fez uma grande Série A. Então, assim, melhor atleta Nunca nem jogou, né? Nunca nem jogou. Então, a emoção, ela não entra nos dados. É o melhor atleta da Série B? Concordo. Colocaria como, se não o melhor, com certeza no top 2. Não vou botar nem top 3. Top 2 atleta da Série B 2024. Agora, se o cara vai muito bem, aquilo que eu sempre falo, é muito difícil tu permanecer no topo por 2 temporadas seguidas. É dificílimo. Ou seja, a oportunidade de venda, pra mim, racionalmente, é o mais correto disparadamente a se fazer. E outra coisa, que eu também comentava essa semana, o Eric Pulga já é visto, é diferente de fazer uma Série B, onde ele não era protagonista e passa a ser. A marcação é dobrada, não acho que ele vai chegar no Bahia, que ele vai ser titular absoluto, que ele vai comer a bola, que ele vai fazer o que fez no Ceará. Então eu acho a decisão muito acertada, movimenta os cofres, o Ceará consegue com essa movimentação ir mais forte ao mercado, compor melhor o seu elenco, e o torcedor ele tem que saber que o planejamento é para o grupo e não só para um atleta. Perde, tecnicamente, óbvio que perde, mas ganha muito. Comissão técnica, elenco e, claro, diretoria nos seus cofres. Valor. Isso é importante para o torcedor ter uma racionalidade, analisar o seguinte: se o Eric Pulga faz uma temporada de Série A muito boa, sendo destaque 2 temporadas, aí sim o valor era irrisório dentro desse prognóstico de fazer uma Série A muito boa. Que não é o caso. Que não é o caso. Então o torcedor tem que entender que o Eric Pulga vem de uma Série B, de uma Série D, vem em crescimento de carreira. Então é um valor super bem pago. Quase 19 milhões para um atleta de Série B, que nunca jogou uma Série A. Então o Ceará fez certo, foi um valor nesse momento, nessa real situação, foi um valor muito bom. Eric Pulga foi no Bahia, foi o destaque, aí ok, faz parte do futebol, é isso. Mas na situação atual foi uma boa venda, que como eu falei, vai dar sustentação para a gente do ano do Ceará. E você acha que vocês dois, na verdade, que naquele time do Rogério Ceni ele tem espaço de titular nesse primeiro momento ou não? Cara, você tem que entender o Rogério Ceni. É um cara que gosta muito de rodar, assim como o Juan Pablo Vojvoda. É um cara que vira e mexe, tira as pessoas da sua posição de origem. Então, assim, eu acho que na pegada que o Pulga vem, se ele jogar na dele, de fora para dentro, usando a velocidade como extremo, eu acredito que ele pode sim crescer. Se ele vier jogar por dentro, se ele vier jogar de outra forma, se vier jogar a dar uma novidade no posicionamento dele, como é característico do Rogério, não só no Bahia, mas também no Fortaleza, eu acho que aí vira uma tremenda do interrogação. Será que taticamente ele já tem maturidade para obedecer outras posições táticas? Então, assim, eu diria que mais
pra sim do que pra não, obedecendo a sua posição de origem. E aí, eu acho? O Rogério até que mudou um pouco o que ele pensa de futebol no Bahia. O Rogério, no Fortaleza, ele gostava muito dos extremos muito rápidos, né? Ele tinha um Marcinho, ele tinha um Romarinho, ele também sempre foi muito a favor desses extremos muito velozes. No Bahia ele teve que adaptar, porque ele teve um Everton Ribeiro, ele teve um Jean Lucas, jogadores um pouco mais técnicos. Então a característica do Pulga é o tipo de característica que o Rogério Ceni gosta demais, de explorar no extremo, de explorar um contra-ataque, uma forma de transição muito rápida. Então eu acredito que, assim, não consigo imaginar que o Rogério não vai utilizar ele de fato como extremo, pelo lado esquerdo principalmente, que foi o maior destaque dele. Então, utilizando dentro dessa posição, nessa metodologia de jogo que o Rogério gosta, que utilizava muito aqui com o Fortaleza, com os extremos muito rápidos, acredito sim que o Pulga vai ter destaque. Não sei de titular, porque lá tem Ademir, como eu falei, tem a Vitor Ribeiro, Jean Lucas, mas eu acho que ele vai conseguir cavar um espaço e sim conseguir desenvolver seu melhor futebol. Os extremos não estão bem lá, né? Você pega o Biel, que não entra muito, então eu acho que ele chega assim como primeira opção de extremo para, ao menos, início de temporada. Sim, tem o Michel Araújo chegando também de São Paulo, que joga, né, pelo lado direito, mas o Pulga acredito que vai jogar pelo lado esquerdo, que é o jogo do Ceará. E aí vale destacar o mercado do Bahia, né? A janela de contratação do Bahia total. Muito forte. Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Eric Pulga. De fato, vem forte o Bahia aí para essa temporada. Vamos aguardar como é que o Bahia vai se comportar nesse ano que vem, claro. O Ceará e o Fortaleza também, que a gente fala daqui a pouco. Depois do intervalo, que é bem rapidinho, e a gente volta já aqui no Arquibancada. Que bancada de volta, e a gente, antes de falar do Fortaleza, vamos falar da Copa do Nordeste, porque teve uma mudança nas regras, né? A gente tem aí a gente teve essas duas fases preliminares, já começaram a definir os clubes que vão disputar a fase de grupos. Vamos só relembrar as fases, né? 16 clubes enfrentando em jogo único, buscando a vaga na segunda fase preliminar. Aconteceu na segunda fase da pré-Copa do Nordeste, 8 classificados. Para a fase seguinte, né, uma vez que disputaram no dia 8 de janeiro um jogo eliminatório para entrar nessa fase de grupo. 4 times da segunda fase entram aos outros 12 que já estão definidos. O duelo da primeira e segunda fases da pré-Copa do Nordeste foram escolhidos através do ranking da CBF. Para a fase de grupos, as 16 equipes restantes serão divididas em 2 grupos. A partir daí, os times jogam contra os adversários do mesmo grupo. E os 4 melhores passam para as quartas de final e assim, consequentemente, a gente já sabe como é que funciona. O que é que vocês acham? Diminuiu a quantidade de clássicos, né? Porque era muito comum da Copa do Nordeste. Não tem, né? Cara, eu acho que perde um pouco da graça nesse primeiro começo de ano, né? Começo de ano, normalmente, 2 clássicos, que é o que dá o charme para a Copa do Nordeste, são os clássicos regionais. Não gostei. Acho que quanto mais clássico, melhor. Acho que, além de testar tecnicamente o elenco, o grupo, torcida, né? Movimenta de fato a cidade. Não gostei muito pelo fato de não ter os clássicos. Né? Fala, mano. Não gostei, eu vou além. Ninguém gostou. Torcedor, todo mundo, o árbitro, o vendedor da pipoca, todo mundo quer ver o clássico. Então, assim, isso passa por uma briga de interesse da CBF, Carlos Henrique, sim, claro. Que dividindo lá os direitos autorais, transmissão. Direito de transmissão, eu vejo como uma punição. Mas tudo bem, vamos para o modelo que passaram. Fortaleza, Ceará, Ferroviário, que conseguiu entrar. Que bom. Que bom que o Ferroviário conseguiu participar. Financeiramente, isso é muito bom para o Ferrão. Tem mais uma competição e ainda possibilidade aí de estar municiando seus cofres. Fortaleza e Ceará tentar participar bem aí dessa Copa, sem deixar de lado o Campeonato Cearense, que é importantíssimo aí nesse calendário, para começar bem o ano. Destacar, você falou do Ferroviário, só o trabalho do Thiago Zorro à frente do Ferroviário. Ele, sinceraço, eu fiz o jogo deles contra o Santa Cruz, perguntei, Thiago, o que é que você achou do time? Ele disse, eu não gostei. Foi bom porque a gente classificou, mas eu não gostei. Ele muito sincero e consciente do elenco que ele tem pela frente, né? Perguntou o Ciel, ele falou sobre o Ciel, ele entende que o Ciel é um jogador que já tem uma certa idade, que não pode forçar tanto, então é um técnico muito promissor à frente do Ferrão, cara. Cara, deu uma pesquisada sobre ele, dentro da carreira dele em Portugal, ele participava lá de divisões inferiores, que até atleta não profissional de divisões aceitava. Então diz, puxa, é um português que chega com chancela, mas que tem que mostrar serviço. Mas o pouco que fez aqui, eu também tenho essa impressão, excelente trabalho, um cara de um discurso muito bom, muito verdadeiro. E a ressalva que eu fiz na chegada, eu já vou também pontuando aí
positivamente o seu trabalho à frente do Ferroviário. 2 partidas eliminatórias, mata-mata. Não é fácil pra ninguém. Errou, tá fora. E ele consegue passar por esses 2 mata-mata. Primeira impressão muito boa do treinador português. Faz diferença, eu acho, um cara desse? Sem dúvida, né? Eu acho que é um nome que fora da caixinha, né? Vem com uma filosofia, uma metodologia diferente aqui pro futebol cearense, né? Pro Ferroviário em si. Eu assisti o jogo contra o 13 e aí eu acho que vale destacar, teve muito dedo do treinador. Primeiro tempo o Ferroviário não foi bem, eu acho que o 13 foi superior. E aí na leitura de jogo ele não precisou nem mudar as peças, ele conseguiu dentro do segundo tempo, fazendo uma leitura de jogo, crescer e ganhar o jogo no segundo tempo devido à mudança tática. Então eu acho que tem o dedo dele, né, de fato, essa classificação. É importante também pro Ferroviário trazer uma metodologia. É um cara que agrega não só dentro das 4 linhas, agrega em estrutura, agrega de experiência que ele tem de divisões inferiores no país dele de origem. Então, é importante, mas ele precisa ter a sequência. Né? A gente sabe que o futebol brasileiro é uma máquina de destruir treinadores, precisa ter uma sequência para deixar um legado. Acho que é muito importante esse Ferroviário. Que um treinador como esse, que vem de fora, deixe um legado, uma marca dentro da história do clube. É isso. Vamos seguir falando agora do Fortaleza. Pedir para colocar aqui na tela, Vivi, o ibandece.com.br, a notícia que eu trouxe lá na coluna Futebol e Rapadura. Clica aí mais uma vez, vamos na coluna Futebol e Rapadura, que você pode acessar. Davi Luiz no Fortaleza. Estão a detalhes do anúncio. É a notícia que chegou, a apuração dos nossos colegas de imprensa também, muito bem detalhado. O Armando também tem uma apuração muito interessante, porque já teve o acordo, né? O Davi Luiz já está palavrado com Fortaleza, entre ele e o Marcelo Paes. Até ele quis, no começo quando começou essa história, falar aí sobre dizendo que não tinha nada certo e tal. Tacar a bicha nessa mosca aqui. Que não tinha nada certo e tal, mas tá tudo certo. Só falta, de fato, detalhes contratuais pro anúncio, né, Armando? O que é que você tem disso, cara? Cara, qualquer momento, tudo certo. O Davi vai ser anunciado pelo Fortaleza Esporte Clube. 2 pontos, né? Sempre dividir a vinda do Davi em 2 pontos. O ponto de mercado, o ponto financeiro, é um atleta de um salário muito alto. Então, do ponto de vista de investimento aí, investir pesado no zagueiro, numa posição que dificilmente ganha o jogo. Eu sempre pondero isso. Quem é que ganha o jogo? É o 9, o 10 e o goleiro. Esses 3 ganham o jogo. Em lances pontuais, eles podem dar a vitória à equipe. O cara que propõe a partida lá atrás, dificilmente ele vai ganhar o jogo. Dificilmente ele vai ser eleito o melhor do mundo, bola de ouro da FIFA, porque ele não tem essa cultura de ser determinante. Agora, dentro da parte, por isso a parte financeira deve ser muito bem pensada. Dentro da parte de jogo, eu acho um atleta extraordinário, um atleta que vai elevar o padrão aí da zaga tricolor, um atleta que pode devolver a Juan Pablo Vojvoda, que teve um 2024, Austin, extremamente reativo, extremamente defensivo e reagindo diante dos adversários, pode com essa movimentação tá indicando um Fortaleza muito mais propositivo para 2025, que diz assim, me dá aqui a bola que eu vou organizar o jogo e aí eu vou tentar o jogo com a bola do meu lado para cima de qualquer adversário. Eu acho que qualifica muito o Fortaleza Esporte Clube e é uma contratação que, sem sombra de dúvidas, pontua aí, vai cravar o futebol cearense aí, mais uma vez lá em cima com essa aquisição. Wash, é inevitável a gente fazer projeção, né, do Davi Luiz já do Fortaleza. Seria o quê? Seria Brits e Davi Luiz, na tua opinião? Cara, eu acho que o Davi ele joga mais pelo lado direito, né? Acho que talvez ali com o Cardona, acho que ele não vai brigar posição ali com o Brits, não. Brits, não. Eu acho. Vai brigar com o Brits, na verdade, né? Jogando o Brits ali, talvez o Brits também fazendo a lateral, né? Que ele fez muito ali no lugar do Tinga. Com o Ceviche, o Vojvoda roda demais, né? Então, de fato, é até imprevisível. Pode até ser que ele jogue também pelo lado esquerdo, isso, né? Ele tem a facilidade, de jogar nas duas. Então, mas assim, eu acho que não sei se o torcedor conseguiu cair na real, Armando. O peso que é trazer o Davi Luiz e o Paulo Fernandes. Assim, será que o torcedor caiu na real que, assim, os caras quiseram vir pra cá? A dimensão que esses caras agregam, não só tecnicamente, né? Um foi capitão no Boca, muito tempo de Boca Juniors. O outro também que vem do Flamengo, ele vem jogando, vem, entre aspas, em boa fase, né? O cara que jogou Copa do Mundo. Então, será que o torcedor caiu na real o peso que é a dimensão que é esse cara? E se você for ver, cara, o Davi Luiz, ele teve proposta não só do Fortaleza, teve de Corinthians, de Grêmio, teve de clubes do exterior, mas da Grécia. Ele preferiu ficar no Brasil por conta da família e tudo, e preferiu o Fortaleza. Dentro dessa visão, Carlos Henrique Costa, não sei se vocês concordam, ele já chegou num patamar financeiro que ele deixa um pouquinho de lado a questão financeira. Sim. De tanto dinheiro que esse cara já ganhou no futebol
na Europa, a nível de Flamengo. Então acho que ele ponderou mais a E questão soube guardar, né, também? Isso, a questão da família, a questão de sentir-se bem. Onde é que eu vou me sentir bem? Onde é que eu serei valorizado? Onde é que a minha voz terá vez, será ponderada? Então acho que por esses motivos, Fortaleza consegue aí tá trazendo aí o Davi Luiz. E além disso, o Davi é um cara que ajudou, inclusive, muito o Felipe Luiz, se você prestar atenção nessa reta final, até como auxiliar, de dando. Então, o Davi é um cara que entende muito também futebol. Então, com certeza, ele também analisou a forma de jogo do Vojvoda. Se ele vai conseguir se encaixar dentro da característica com 37 anos, que é aquilo que nós comentamos. O time do Vojvoda é um time muito posicionado. Dificilmente o Tite, por exemplo, pega correndo para trás, pega um mano a mano. Então, pro Davi Luiz, isso é excelente, ter um time muito bem treinado e posicionado. Para ele que tá com 37 anos, isso é crucial. Então, com certeza, o Davi, que conhece bastante futebol, também ponderou essa parte técnica. Então, é mais um recado pro futebol brasileiro, futebol sul-americano, o peso que o Fortaleza tem. Não sei, novamente, se o torcedor do Fortaleza caiu na real ainda, mas são duas baitas aquisições que vêm num conjunto, vêm num pacote muito completo. Tanto a parte técnica como a parte de nome, de peso, que esses caras podem agregar. E, novamente, eu falo, como eu falei do Ferroviário, o legado que esses caras podem deixar no clube. E ainda tem mais, né? O Fortaleza, entre os atletas, é conhecido por ser um clube que paga em dia, tudo direitinho, que não tem atraso de salário, que o clima de trabalho é muito bom. Foi por isso que o Paulo Fernandes aceitou vir pro Fortaleza, né? Pedi até para mudar a imagem aqui, porque o Fortaleza trouxe simplesmente o capitão do Boca Juniors. Trouxe o capitão do Boca Juniors pro PC para ser jogador do Fortaleza. Em atividade com interesse de renovação do próprio Boca, né, mano? Então... Até então, você pode pegar o Pochettino, que era uma grande movimentação, só que não vinha no bom momento do River. No River. Totalmente diferente. E quando o Pochettino veio, eu disse, caramba, o Pochettino tá vindo pro Fortaleza. Então, Porque a gente já tinha rodado pelo MLS, né? Voltou pro River. O Paul, ele já vem de muitos anos de Boca. É diferente, né? Sequência muito boa. Então, realmente é da gente assim parar. Realmente o Washington fala desse choque, ele é muito feliz. Parar um pouquinho para pensar, e, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo no PC. Isso é muito bom para todos nós, todo mundo que está dentro do futebol, que faz o futebol. É fantástico ter Paul, ter Davi Luiz, ter o Fortaleza bem, ter o Ceará de volta na Série A, ter todo esse momento de Ferroviário na Copa do Nordeste. Isso é fantástico para o futebol cearense. E ele supre, Washington, na tua opinião, a vaga deixada pelo Hércules? Não, característica diferente, né? Acho que o Paul é um volante um pouco mais construtivo, recebendo mais nessa primeira linha dos zagueiros ali. O Hércules é né? mais pra frente. O Hércules é um cara que tá em todas as posições, na verdade, né? O Hércules é aquele volante que ele vai pisar na parte defensiva, vai pisar dentro da área, e você não pode esperar isso do Paul. Acho que ele é o cara que vai dar um dinamismo, sim, ao meio-campo, é o cara que vai comandar. Talvez, comparando, talvez ele vá fazer uma função do Caio, né? Sim. Pegando essa bola iniciar essa construção, diferente do Hércules, que pegava, às vezes, muita bola já nessa terceira linha. Não é característica totalmente diferente, não pode se comparar, mas é um cara que eu acho que é uma carência que tem dentro do elenco. Você vê ali o Sacha, você vê o Zé Welles, né, fazendo essa primeira volância, o Pedro Augusto, que foi tentado algumas vezes. Ninguém substituiu o Caio. Ninguém, né? Então, acho que o Paul, ele vem dar esse dinamismo, esse equilíbrio no meio campo. Acho que baita contratação, óbvio, né? A gente não tem a exatidão do futebol, a gente não tem a certeza, né? Mas é um cara com 33 anos, né? Que tá no auge ainda da carreira, um cara que vem bem fisicamente, vem jogando, né? Então, cara, tem tudo aí pra dar certo e, principal, uma liderança, né? Isso é muito importante. Complementando um pouquinho, Claro. Não imagine aquele atleta que vai chegar para fazer gol como o Hércules chegava, finalizando com força, chegando com várias oportunidades na cara do goleiro, não. Mas aquele primeiro volante, não tão habilidoso, caneta, pedalado como o Caio Alexandre, também não, mas aquele cara com muita força e um alto poder de organização ali Truculento. na frente da zaga. Esse é o Paul Fernandes, cara que vai iniciar bem, vai rodar a bola do lado pro outro e participa muito do jogo ativamente. E como o Fortaleza tem carência, é arriscado ele ser até titular nesses primeiros jogos da temporada pro Vojvoda ver como é que ele funciona, né? Vai, sem dúvida. Meu ponto de interrogação vai ser esse encaixe na formatação tática sem o Hércules, né? Acho que dentro de característica ali, sei lá, acho que é o momento talvez do Rosseto, o Martínez jogar, talvez ou recuar um pouco mais o Pochettino. Ele vai ter que mudar um pouco a característica de jogo. Porque eu acho que ninguém dentro do elenco tem esse poder, né, de estar em várias posições dessa situação tática do Hércules. Então, ele vai ter que mudar. Eu tô curioso pra saber. Eu não sei quem tá do lado, eu sei que o Paul tá lá. Sim, exato. Mas é isso. O Paul que já tá com o elenco, né? Já treinou na reapresentação.
já viajou ontem com a delegação do Fortaleza para os Estados Unidos, onde disputa a Orlando Cup. Agora, já nesse mês de janeiro, na outra semana, o Fortaleza tem 2 jogos importantes que vão aí definir como é que o Tricolor de Aço vai atuar durante a temporada. São 2 jogos, mas que, de fato, Armando, ajudam a gente a entender como é que o clube vai se comportar, né, cara? Teve uma entrevista do Vojvoda que falou da parte de marca do clube, da valorização da marca e da parte esportiva. E ele dizendo que a prioridade era a parte esportiva. Eu vou discordar aí do treinador, grande treinador do Fortaleza. Eu acho que a prioridade é sim a exposição da marca, é sim levar o Fortaleza para outra vitrine, mas claro, ele vai jogar e ele vai querer ganhar. Não vai brincar, não vai para perder, mas a gente sabe que a rotação é outra, a pegada é outra, e aí o Fortaleza, eu acho que chega até a ser uma surpresa, Washington, de como ele se portará aí, né, diante de um time lá dos Estados Unidos, outro que não está na principal liga, então vai bem contra o que não está na principal liga, talvez vai conseguir brigar com o que está na principal liga. Eu acho que isso aí vai ser uma novidade bacana para a gente ter uma avaliação, né, desse elenco do Fortaleza e do Fortaleza. E aí, eu acho que você começa numa pré-temporada até no nível técnico, com exigência até maior do que tivesse ficado aqui, né? Você jogar contra amistosos com times locais. Então, eu acho que foi assertivo, né? A parte comercial nem se fala, né? Eu acho que agrega a marca, expande a marca. Eu acho que a parte técnica, inclusive, o Vojvoda exigiu que fosse, de fato, um Rizol lá, com toda a estrutura, com campos, de fato, excelentes. Então, acho que isso faz parte dessa pré-temporada, acho que vai ser importante, de fato, para agregar. Ponto interessante, né, é o Santos, né? Não viajou, né? A contratação do Breno vai ser negociada, acho que é um baita goleiro, que não sei o que é que de fato aconteceu. Tá descartado, eu acho, do elenco do Vojvoda. Então, ficou aqui. Acho que era um nome interessante para ser goleiro do Ceará. E eu vou te dizer, não duvidaria se ele aparecesse no Ceará nessa temporada, viu? Com a contratação do Kehler, acho difícil, né? Kehler, Fernando Miguel, o Bruno, acho difícil. Mas vai que negociar algum, aí o Santos tá por aqui. Sim, talvez mas seria acho que um goleiro, assim, sim. Talvez seria até mais fácil trazer o Santos, porque ele já tá instalado aqui, aquela coisa toda. Enfim, coisas pra gente aguardar, cenas dos próximos capítulos. É claro, óbvio, que a gente vai acompanhar toda essa preparação do Fortaleza para a estreia na Orlando Cup e também o mercado da bola, se o Davi Luiz vai ser anunciado, se não vai. A gente até falou, caramba, será que ele vai ser anunciado durante o programa? Mas vamos esperar pra gente falar muito aí. A casa dele já tá alugada, tá? Já tá, olha aí, já sabe, é corretor de imóveis aqui também. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, claro que o Arquibancada fica sempre atento. Semana que vem a gente traz os detalhes pra você. Um abraço, até sábado que vem. Valeu!